Ministério da Educação bloqueou no final de abril parte do orçamento de 63 universidades e de 38 institutos federais de ensino. O corte, de acordo com o governo, atinge gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Para falar sobre isso, a gente conversa com o pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal do Maranhão, João de Deus. Professor, bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, é uma satisfação enorme falar com os seus telespectadores. Eu vou começar com aquela pergunta básica, antes de entrar na questão dos cortes. Qual exatamente a função da Pró-Reitoria de Planejamento? Então, a Pró-Reitoria tem a função de planejar as ações estratégicas da universidade, fazer o diálogo com departamentos, coordenações, centros, o controle e a gestão financeira da instituição. Professor, sobre os impactos do corte de 30% nas verbas para gastos de acordo com o governo federal não obrigatórios, sendo que esses gastos são classificados, por exemplo, água, luz, obras, pesquisas. Que critério é esse que classifica itens como esses como não obrigatórios? Queria que o senhor falasse sobre isso e os impactos do corte na UFMA. Então, nós assistimos isso com muita perplexidade, no sentido, mas acreditamos que, como o próprio ministro disse, que é um bloqueio de recursos, Não encaramos ainda como um corte, mas vemos com muita preocupação. Essas despesas são ditas pelo Ministério da Educação despesas discricionárias, no sentido de que você poderia ou não fazê-las, em tese, mas na prática você precisa efetuar todas. A gente precisa ter o campus com segurança, com a limpeza. Se você não pagar a conta de energia elétrica, ela será cortada. Então, na prática, todas essas despesas são obrigatórias. Fato é que não é simplesmente este bloqueio de agora. As universidades já sofrem desde o ano de 2015 com cortes sucessivos, e esses sim foram cortes sucessivos no recurso, de forma que hoje nós vivemos no limite. Então, esse bloqueio nos causa perplexidade e muita preocupação. Então, com essas perdas que já vem e com mais esse corte de agora, a situação se complica. E a reitora Nair Portela declarou recentemente que a universidade só tem verba para funcionar até agosto. Então, existe a possibilidade real de paralisação? Então, eu acompanho a Universidade Federal do Maranhão desde a década de 90, quando eu estudei aqui, e sempre houve uma ameaça de que a universidade pararia. Isso nunca aconteceu. Então, é óbvio que a partir do planejamento a gente se preocupa e já começa a pensar em alternativa. Mas eu prefiro acreditar que vai prevalecer o bom senso, o Ministério da Educação vai repor os recursos para a universidade e nós vamos continuar trabalhando normalmente. Agora, é óbvio que nós estamos procurando alternativa. Semana passada mesmo a reitora esteve no Ministério da Educação, na Andifes, já reunimos com a bancada, eles estão tentando viabilizar o retorno desse recurso à universidade e nós temos uma reunião já agendada no Ministério da Educação para tratar da questão específica da Universidade Federal do Maranhão, considerando inclusive que o ministro da Educação falou que sentaria com cada uma das universidades de modo particular para considerar cada uma delas, E o corte não atingiria os gastos obrigatórios, não é isso? Exatamente. É importante que o telespectador compreenda, Os gastos da universidade, eles se dividem basicamente em pessoal, custeio e capital. Gastos obrigatórios, gastos com pessoal. O governo não pode cortar porque a lei diz que não pode. Eu não posso mexer no salário dos servidores, E, obviamente, esses valores são os valores maiores, corresponde a cerca de 85%, 86% do total de recursos que ingressam aqui na universidade. A preocupação maior, e aí nesse caso é 30% mesmo, é do custeio da universidade, que é o recurso que a gente utiliza para a manutenção, pagar água, telefone, internet, segurança, limpeza, etc., esses recursos. Mas também o recurso de capital, que a gente tem perdido muito. O recurso para investimento tem diminuído sobremaneira, de modo que isso nos preocupa, porque nós temos diversos laboratórios de ponta na universidade e se nós não recuperarmos os investimentos, nós teremos sérios problemas nesses laboratórios. Que está incluído equipamentos de laboratórios, esses equipamentos estão incluídos aí na lista dos gastos não obrigatórios, Exatamente, que são gastos, investimentos, como o próprio nome diz, então, equipamentos de laboratório, edificações, construções. Então, a gente olha a universidade, nós temos algumas obras que estão paradas aí há muito tempo,
E como desde 2015 nós não temos recursos para investimento, a gente não tem conseguido terminar essas obras, as obras maiores. É claro que diversas outras obras a universidade conseguiu entregar, mas obras menores e que já tinham recursos já separados para estas obras, né? O governo justifica o corte dizendo que a arrecadação de impostos está menor do que a prevista e se a arrecadação subir, a verba volta. O senhor acredita nisso? É importante ressaltar que o orçamento é uma peça fictícia. O orçamento de 2019, ele é nos passados a partir de 2018. De modo geral, de um ano é feito no ano antecedente. E depende da arrecadação que é feita. Nós entendemos, os dados estão sendo apresentados, de que a arrecadação diminuiu, né? Agora, nós acreditamos que quem governa precisa ter prioridade, a educação é prioridade. Então, nós não concordamos que esses cortes, né, que esses bloqueios ocorram na educação, então a gente espera que isso seja recomposto o mais rápido possível. E o ministro da Educação chegou, inclusive, a declarar que se a reforma da Previdência for aprovada, o corte será revisto. O que o senhor acha disso? Vê alguma relação de uma coisa com outra? É importante observar aí que relação direta não existe, até porque a reforma da Previdência é uma reforma para o futuro, né? Eu entendo que o governo está tendo diversos problemas para pagar pessoal, né? Tem que recompor as suas receitas e possivelmente estão fazendo uma pressão aí sobre os deputados, mas isso em nada, não tem nenhuma relação direta com as universidades, causa inclusive estranheza, né? Uma declaração como essa. Assim também como causa estranheza o que o governador da Bahia recentemente falou sobre cobrança de mensalidade nas universidades, né? Por exemplo, a Universidade do Nordeste, que tem a maioria dos alunos tem renda per capita inferior a um salário mínimo e meio, não teria condições nenhuma de pagar essas mensalidades, como é o caso do Maranhão, que é a universidade que tem 81,7% de alunos. Olha só, 81,7% dos nossos alunos são vulneráveis, têm renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Então, falar em cobrança de mensalidade nessa universidade aqui, beira o ridículo, né? Então, aprofundar essa discussão é importante nesse sentido, para você perceber que o financiamento das universidades deve ser feito de uma outra forma. Professor, então, é real a possibilidade da UFAM parar suas atividades com esse corte de 30% nas verbas? Certamente, se a gente não conseguir recuperar esses recursos, se eles não forem repostos à universidade, a universidade não conseguiria ultrapassar o mês de agosto, né? Certamente pararia logo no mês de agosto. Agora, é claro que nós estamos envidando todos os esforços para que esses recursos retornem à universidade e a gente consiga retomar a vida universitária normalmente. E eu sou um otimista, de modo geral. Agora, é óbvio que a gente está trabalhando seriamente, né, inclusive pressionando, buscando as alternativas para que os recursos voltem à universidade e a gente possa continuar o trabalho normalmente. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, pelas informações, por ter vindo. Eu que agradeço e me coloco à disposição para qualquer coisa, a gente está à disposição na Pró-Reitoria de Planejamento. Muito obrigado. Obrigada. No próximo bloco, Casa do Tambor de Crioula do Maranhão abre inscrições para a ocupação de espaços. Até já.